evento. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Planejando os seus estudos para alcançar os seus objetivos profissionais, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Coaching Jurídico e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, o Objetivo Educação de Qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Júlia Otani Gonçalves, coordenadora da Coordenadoria de Metodologias de Estudos e Aprimoramento Acadêmico da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria recebê-los em mais um evento da nossa comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Acolhemos a todos agradecendo a presença em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, que nos permite realizar esse trabalho com tanto carinho e dedicação para vocês. Quero agradecer em nome da comissão, na pessoa da nossa presidente, doutora Adriana Cecílio, a expositora doutora Luísa Comar, por ter aceitado o nosso convite e dizer que é uma honra recebê-la aqui com a gente, Agradeço também a minha colega, coordenadora da Coordenadoria de Metodologias de Estudo e Aprimoramento Acadêmico, doutora Alexandra Manuel, por seu trabalho e por ter formulado o convite à nossa palestrante. Também agradeço a presença da acadêmica Cláudia Silva, que está aqui hoje representando todos os alunos e alunas do curso de Direito. Por fim, passo a palavra à acadêmica Cláudia Silva. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Luísa, boa tarde a todos os presentes. Quero primeiramente agradecer o convite de estar representando os acadêmicos aqui no evento, compondo a mesa com vocês. E gostaria de passar a palavra para a doutora Alexandra. Boa tarde a todas e todos. Gostaria aqui de reiterar o nosso agradecimento em nome da nossa presidente, doutora Adriana. E aí, Luísa, tudo bem? Mais uma vez aqui com a gente. Estou vendo Luísa essa semana pela segunda vez. É um prazer estar com você aqui. E eu vou fazer a breve leitura do seu currículo e já vou passar a palavra devido ao nosso tempo. Advogada, especialista em administração pública, especialista em administração de empresa, psicanalista clínica. Ela é proprietária da LRC, ela está como vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo e presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB da subseção de Votuporanga. Doutora Luísa, seja bem-vinda, a palavra da senhora. Muito obrigada a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com todos vocês nessa tarde de sexta-feira para falar sobre um tema que eu realmente adoro e que é realmente o tema que a gente mais trabalha aí na LCR, que é o tema do planejamento. E hoje vamos falar justamente sobre planejamento de estudos. Estudos que, como vocês muito bem sabem, é algo que faz parte da vida de todos nós, advogados e advogadas. Porque, pessoal, se tem algo que a gente precisa entender é que a continuidade dos estudos fará sempre parte das nossas vidas profissionais. Então, independente do momento em que estamos vivendo, ainda acadêmicos, já bacharéis ou já advogados, precisamos ter uma rotina de estudos, precisamos ter dentro de nossas agendas momentos para o estudo, para o aprofundamento dos nossos conhecimentos. Mas antes disso, eu peço para que vocês deem um passo atrás e entendam que o planejamento do estudo passa pelo planejamento da gestão do seu tempo. Lu, vocês poderiam se perguntar, por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que acontece? Pela minha experiência,
Como a gestão do tempo, certo? No dia a dia, a gente tem muita coisa para fazer. O que acontece é que quando as coisas desandam, então quando, no caso do acadêmico, o estágio aperta, as provas chegam, o TCC está para ser apresentado, a primeira coisa que sai do campo de visão é aquele estudo regular, é aquele estudo recorrente. Da mesma maneira, o colega já advogado, já na sua atuação, quando os prazos começam a apertar, quando as demandas começam a atingir um certo grau de complexidade, da mesma maneira, aquele estudo de aprofundamento, aquele estudo para se manter atualizado, também deixa de acontecer. Então, se a gente entende a importância do estudo e faz uma gestão do tempo adequada, de maneira a já reservar na nossa agenda, no nosso cronograma semanal, um momento do estudo, aquilo vai estar sempre lá como uma prioridade. E é nesse termo que eu quero chegar em gestão do tempo com vocês hoje. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que o estudo é uma prioridade, que o estudo é algo que precisa acontecer com regularidade, independente do momento profissional que você esteja vivendo. Acadêmico, formado, já atuando, você precisa ter na sua agenda o seu momento de estudo. E aí muitas perguntas surgem. E a ideia dessa palestra, desse webinário, desse nosso bate-papo, é de fato trazer muitas dessas respostas, para que ficasse realmente, né, quando a doutora Alessandra me convidou, para que a gente realmente pudesse fazer algo que fosse muito fácil de vocês usarem aí na vida de vocês. Então, vamos começar por coisas que acontecem muito. Lu, tem um tempo ideal de estudo? Eu tenho que planejar os meus estudos com uma carga horária mínima? Não, certo? E eu sei que muita gente, não, mas eu não deveria ter que estudar, tipo, 24 horas por dia para ser um bom advogado? Não dá para estudar 24 horas por dia. Você sabe disso, eu sei disso. E aí daqui a gente já começa também a criar o quê? Metas que sejam realistas, que sejam palpáveis, que sejam possíveis. Então, você deve olhar para a sua agenda, voltamos lá na gestão do tempo, e entender, aqui, considerando os compromissos que eu tenho, certo? Então, as aulas da minha graduação, o tempo que eu fico no estágio, o tempo que eu estou me dedicando a um possível cursinho preparatório para a prova do exame da ordem, o tempo que eu me dedico a também a minha vida pessoal, porque temos vida pessoal e isso é muito importante. Nada de pensar em excluir relacionamento, em excluir momentos de atividade física, momentos de lazer. O advogado, ele precisa entender cada vez mais isso. Durante muito tempo, gerações e gerações de advogados não entenderam isso, certo? E muitas vezes não conseguiram equilibrar tão bem qualidade de vida e a profissão, que de fato é uma profissão muito exigente e de muita responsabilidade. Mas hoje, com as técnicas da gestão do tempo, a gente está conseguindo criar rotinas aí que são mais equilibradas. Então, colocando tudo isso que precisa ser feito, que tempo eu vou conseguir me dedicar aos estudos? E aí, claro, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito banal, literalmente muito banal, atividade física. É aí que a gente começa a negociar as nossas prioridades. Talvez eu gostaria, porque eu adoro academia, é só um exemplo hipotético, tá, gente? Não gosto, não. Não sei vocês, inclusive quem quiser aqui falar se é hashtag time da academia ou não, fiquem à vontade. Eu realmente prefiro sentar e estudar, tá? Adoro constitucional e isso é de verdade, tá? Hashtag time constitucional também pode mandar aqui embaixo. Eu prefiro estudar constitucional, juro, a ir pra academia. Mas talvez tenham pessoas que prefiram ir pra academia, né? A gente não sabe. Então, mas a gente tem que negociar as prioridades. Então, eu vou estudar, por exemplo, 3 vezes por semana e vou 3 vezes pra academia, ao invés de estudar 6 vezes e não ir nenhuma vez para academia, que é o que me faria feliz. Mas eu, advogado, tenho que ter visão a longo prazo. Eu preciso estar bem fisicamente para desempenhar a minha função. Eu preciso estar bem, certo?
E quando eu falo bem fisicamente, não é uma questão estética, é uma questão de realmente poder acompanhar o meu cliente, poder fazer audiência, né? Hoje, vocês são mais novos, doutora Alexandra já passou por isso, fazer carga de processo, né, doutora? Hoje não precisa nem ter braço forte, na minha época precisava ter braço forte, gente, hoje nem precisa, né? Mas antigamente precisava. Então, a gente precisa ter esse preparo físico, de fato. Então, a gente precisa entender essas prioridades. E aí, voltando ao cerne do que a gente está discutindo nesse primeiro tópico, a questão da carga horária no seu planejamento. Você vai colocar a carga horária que você conseguir. O que não é, lembra que eu falei que a meta tinha que ser possível? Mas ela também tem que ser uma meta que te tira da zona de conforto. Ai, a Luísa falou lá que era uma meta possível, 15 minutinhos é possível. Não. Aí também não. Né? Nós estamos falando aí, ó, um bloco de 50 minutos por dia é o que você consegue? Bacana! Se você consegue todos os dias 50 minutos, show de bola! Lu, eu consigo todos os dias 1 hora e 10, mas eu vou compensar isso aos sábados e aos domingos. Sábado e domingo eu realmente vou pegar 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Fechou! Se isso é o que você consegue para gerar, certo? Resultados a longo prazo, se isso você vai conseguir uma rotina equilibrada, qualidade de vida, produtividade, eficiência, tudo em alta, tranquilo, siga nesse caminho. Espero que esteja fazendo sentido até aqui. Então, a gente vai se planejando, entendendo esses pontos, quando a gente fala de gestão do tempo, certo? Então, entenda quais são as suas prioridades e aprenda a lidar, a negociar com elas. Você não terá só atividades que você gosta na sua agenda. Teremos atividades que a gente gosta, mais atividades que a gente gosta menos, e os estudos precisam estar dentro desse mote, dentro desse contexto. Você gostando mais de algumas matérias, menos de outras, todas terão que estar lá. Segundo ponto, em relação a planejamento de estudos, que também passa por gestão de tempo. Diz respeito a ter uma metodologia de estudos. Claro que eu tenho certeza que eu estou aqui falando com advogados, temos várias metodologias, e aqui eu vou dar uma que eu gosto muito, inclusive é a que eu utilizo, tanto para mim quanto aqui na LCR, mas fiquem à vontade, inclusive para depois a gente debater aí maneiras de melhorar, tá bom? Essa forma de aprendizado. A gente divide isso em 5 passos. O primeiro passo é aquele contato inicial com a matéria, que no caso de quem ainda está na graduação ou até mesmo fazendo algum tipo de cursinho, de aula preparatória, é o momento da aula de fato. Então, é aquele momento que você vai ter a sensibilização com o conteúdo. Isso também precisa estar na sua agenda. Hoje, muitas coisas estão acontecendo na modalidade online e nem tudo está acontecendo como acontecia antes de março, com um horário fixo na sua agenda. Então, você, às vezes, está podendo estipular o horário. Cuidado, porque como é você que estipula, às vezes você fala assim, hora que der eu faço. E esse hora que der você faz, chegou sexta-feira agora, 15h18, e você ainda não fez nenhuma. Né? Então, estipule isso, coloque lá na semana, ó, aquele bloco de 50 minutos, então vai ser para assistir aula durante a semana, e aos sábados você vai aprofundar? Não sei, mas coloque isso, coloque o momento de ter esse primeiro passo da metodologia de aprendizado, que é o momento da sala de aula, ainda que seja a sala de aula virtual. O segundo momento é justamente o do aprofundamento, que é a hora que nós vamos estudar de fato, que é a hora que você vai se aprofundar, é a hora que você vai fazer a leitura da doutrina, da lei seca, da jurisprudência, dos entendimentos, é a hora que você vai realmente se dedicar a entender com maior profundidade aquele tema. E aqui eu falo que é muito importante para o acadêmico de direito, porque aqui ele vai conseguir construir a base do seu conhecimento futuro. A gente sabe que depois da graduação, em regra, inclusive é o indicado, tá, gente? Aqui seria tema para outra palestra, para outro evento, que a gente se aprimore e que a gente comece a nichar, a se especializar em determinadas áreas. Mas quanto mais durante a graduação a gente fez uma base sólida, certo? Como um todo, em todas as áreas do direito, melhores profissionais seremos.
Por quê? Porque teremos maior capacidade cognitiva, de fato, de sermos multidisciplinares, no sentido de pensarmos fora da caixa para problemas pontuais dentro da nossa área de atuação. Porque a gente sabe que não é só com questões cíveis que se resolve um problema cível. Podemos pensar em outras áreas que podem nos ajudar a resolver aquele problema. E se você fez a base muito boa durante a graduação, ainda que você não seja especialista, ainda que você vá buscar um colega para ser seu parceiro, você com certeza vai estar mais apto para saber quem vai ser esse parceiro, de que área ele será, certo? Esse é o segundo passo, que, por exemplo, se você tem uma rotina corrida, poderia ser aos finais de semana, porque vai demandar mais tempo esse estudo. Terceiro momento, que pode ser feito em seguida, conjuntamente com o segundo, é realmente fazer fichamentos, mapas mentais, flashcards, linhas do tempo, tudo o que for necessário para que você produza um material, certo? De aprofundamento, novamente, para que você possa revisitar esse conteúdo sempre que necessário. Quarto ponto, diz respeito aos exercícios. Por que exercícios, Lu? Porque é a hora que você vai passando do estágio de aprendizado que a gente estava até agora você está aprendendo. Tá tudo lá, fazendo sentido, tá tudo amadurecendo, só que tá tudo ainda muito na sua memória de curto prazo. Você começa a fazer os exercícios, você começa a solidificar esse conhecimento, ele começa a passar para a sua memória de longo prazo. E depois, com o quinto passo, que é o passo da revisão, você começa cada vez mais a, de fato, encaminhar todas essas informações e esse conhecimento para a sua memória de longo prazo, fazendo com que esse conhecimento seja cada vez mais seu e possa ser cada vez mais utilizado por você, não só nas provas, mas também no dia de amanhã, para a solução do caso concreto dos seus clientes, das pessoas que precisarão de você para terem os seus direitos assegurados e garantidos. Bom, esses foram aí os dois principais, certo? Temas dentro do planejamento dos estudos que nós trouxemos, a questão das prioridades e da metodologia, linkando sempre com a questão da importância da gestão do tempo, de entender que planejar os seus estudos não é simplesmente falar que você vai estudar, mas entender que isso é uma prioridade e que você precisa colocar isso na sua agenda. Você precisa colocar isso em um mecanismo que você vai poder acompanhar, que você vai poder ter uma métrica para ver o quanto você está indo bem ou quando você não está indo bem, para que você possa entender o que pode ser ajustado, o que precisa ser melhorado, fazendo com que assim você possa entender a sua evolução e o seu desempenho, para que você siga sempre, e aí a gente volta lá na nossa primeira fala hoje, mas ela é imprescindível e ela é a maior verdade de todas, quando a gente fala de estudos na advocacia, para que você siga estudando e aprendendo, porque essa é uma constante dentro da advocacia, essa é uma constante na vida de todos nós que estamos aqui nesse webinário hoje. Por quê? Uma semana que você fica sem se atualizar na sua área de atuação, eu posso te garantir que você já está para trás. Eu posso te garantir que se um cliente chegar no seu escritório hoje, pode ser que você dê uma resposta que já não é a melhor de todas, porque nós vivemos em um país que todos os dias, certo, temos novas leis, temos novos entendimentos, temos novas situações colocadas no nosso cenário jurídico. Então, é muito importante que estejamos sempre atualizados. E essa atualização não pode vir, certo? Isso é muito importante, do achismo ou de ler simplesmente chamadas de notícias. Precisa vir de um estudo de fato, porque lidamos com assuntos muito importantes e muito delicados. Bom, dito tudo isso, antes de passarmos aí para outros assuntos, passo a palavra aí, abro, né, para questionamentos e tudo mais. Por favor, fiquem muito à vontade. Muito obrigada pela brilhante exposição, doutora. Agora vamos começar com as perguntas.
Cláudia, você pode começar, por gentileza? Claro, nós já temos perguntas de alguns usuários. Esse está como anônimo. Ele diz que ele não consegue fazer boas anotações. Ele pede sugestões de como fazer para melhorar seus fichamentos. Melhorar os fichamentos. O que você Isso. pode melhorar? Como que você pode melhorar? De tudo aquilo que você lê, ao fazer a leitura, certo, de um determinado trecho, se pergunte, o que desse trecho é o mais importante? O que é a essência dessa parte que eu li da doutrina? Qual é a informação que eu preciso levar? O que é imprescindível para a minha atuação? O que não pode ficar de fora da minha mente? O que muda tudo desse trecho que eu li? E aí, com certeza, isso é primordial que esteja nas suas anotações. E aí você pode fazer isso com tudo que você estiver estudando. Você vai elencando pelo nível de importância, pelo quanto que aquela informação impacta no todo. E aí, vou contar como eu fazia. Eu fazia 2 resumos, na verdade. Eu fazia primeiro uma lista em que eu ia anotando tudo que era importante, certo? De 3 em 3 parágrafos, de tópico em tópico. E depois que eu terminava o capítulo, eu fazia aí sim o resumo geral do capítulo. Porque muitas vezes também a gente quer resumir por parágrafo. E a verdade é que de parágrafo em parágrafo você não tem uma visão do todo. E dependendo da doutrina, a gente sabe que isso, cada um tem a sua opinião, mas tem doutrina que às vezes conta uma coisa, no último parágrafo muda tudo. E aí você fica meio confuso. Então, às vezes compensa você ler tudo e depois fazer o resumo, mas vai fichando por blocos, por trechos, e depois faz o resumo final. Isso também pode te ajudar. Ou a primeira ou as 2 formas combinadas, acho que podem te ajudar, tá bom? Obrigada, doutora. Desculpa. Imagina, vamos para a próxima, Cláudia? Acho que a gente tem mais algumas do QIA. E tem uma no chat também. Sim, temos uma no chat, que é da Ana Paula Vieira. Ela questiona sobre os grupos de estudos, como ingressar neles, podem ser úteis a todos e como eles podem ser funcionais. Bom, ingressar em grupos de estudos vai depender da universidade na qual você está, qual a regra, se existe uma regra, se é um grupo de estudo institucional, se é um grupo de estudo feito pelos próprios estudantes, né? Então, aí vai depender, certo, do grupo de estudo que a gente está falando. Se o grupo de estudo é válido ou não, me parece, aí a professora Alexandra também está aqui, né? Ela é nossa colega, mas também é professora. Também, por favor, depois se você quiser falar junto comigo, fica à vontade. Vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião. Eles são válidos se você estiver com pessoas que estão alinhadas, porque tudo é uma questão de alinhamento de propósito. Se as pessoas que estiverem lá, elas estiverem tão focadas quanto você em estudar e aprender, é muito válido, porque é uma troca. Então, vai ter quem sabe mais, vai ter quem sabe menos, pode ser um tema que quase ninguém saiba, só que todo mundo vai procurar aprender e ainda assim vai ser muito útil, porque todo mundo vai se esforçar. Então, é uma questão de alinhamento. Se todo mundo que está ali quiser aprender, o grupo de estudo é sempre muito válido, mas é necessário que haja, então, prioridades em comum, então todo mundo esteja lá querendo estudar. Existam determinadas regras, justamente porque como todo mundo tem esse alinhamento, então hora para começar, hora para acabar, uma determinada didática, então cada um vai ler um capítulo, ou todo mundo lê a mesma coisa e debate, nós vamos fazer um resumo no final do grupo de estudo para ficar para todo mundo, né? Então é importante que haja isso, uma sinergia entre quem vai participar e determinadas regras. Tendo isso, na minha opinião, é sempre muito rico, independente dos participantes. Eu falo independente porque tem muita gente que fala isso. Às vezes, eu não vou participar porque às vezes as pessoas não são os melhores alunos, ou não tem ninguém que sabe tanto, não sabem mais do que eu. E eu não vejo por isso. Eu acho que se tem vontade e tem essa questão da didática, da sistemática, é show de bola. Ao menos essa é a minha opinião. Por favor. A minha opinião também é essa, mas eu ainda colaboro dizendo o seguinte: vai ter divergências de entendimento daquilo que está estudando. Para a nossa profissão, é muito importante o debate no grupo de estudo. Por quê? Porque o colega vai divergir, e é isso que vai acontecer na vida real da advocacia. Então, a isso, né, o debate
também é muito importante dentro do grupo. E acho que isso aí sim ele tem validade, daí ele se faz, né? Agora, você vai lá para bater papo, para conversar do Instagram, né? Vai se reunir para outro sentido, aí não tem mesmo, né? Daí não vale para nada. Vamos fazer isso em outro momento de lazer. Mas os grupos de estudos, eles são sim importantes, principalmente se houver debates. Claudinha? Temos também a pergunta da Vivian Alves, que quer saber qual seria a forma de reter a matéria estudada, qual a melhor maneira para facilitar essa memorização. Revisões constantes. As revisões, elas precisam acontecer, certo? De uma maneira periódica. Porque, vamos lá, tem gente que estudei hoje a matéria do dia, por exemplo, né? Para seguir realmente aquele lema que eu gosto muito de trabalhar, que é aula dada, aula estudada. E aí eu vou fazer a prova daqui 3 meses e eu espero lembrar. Não vai acontecer. Então, é importante que haja um sistema de revisão. Esse sistema de revisão também vai depender muito da agenda de vocês. Vocês podem, por exemplo, pegar toda a matéria que vocês têm, certo? Na grade curricular que vocês estão tendo e dividir em A e B. Isso costuma dar certo, porque dá uma boa quebrada. Se a sua semana for ainda muito pesada, você pode dividir, de repente, em A, B e C. E aí, por exemplo, semana A você revisa o bloco A. Depois revisa matérias do bloco B, bloco C. Aí começa de novo, bloco A. E toda vez que é a semana do bloco A, você vai revisar tudo o que você viu daquela matéria até aquele momento. Luiz, através do quê? Dos flashcards e dos resumos, que eram o passo 3 da metodologia. Se lembram disso? Se lembram? Gente, pelo menos Júlia, Cláudia, eu sei que os outros não podem falar, mas fala, lembramos, sim, façam assim, entendeu? Perfeito. Obrigada, gente, pela colaboração. Entendeu? Brincadeira. Enfim, então, gente, então isso é muito bom, estar sempre revisando, justamente para levar a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Temos uma pergunta aqui específica do senhor Ricardo. Uhum. No caso do deficiente visual, você tem alguma dica específica, doutora Luísa? Olha, eu vou pedir desculpas nesse sentido do deficiente visual em termos de estudos. Eu realmente nunca estudei nada nesse sentido em relação aos estudos, né? Peço desculpas. Em relação à própria questão da revisão, da metodologia da repetição, eu acredito que possa ajudar, bem como em relação à própria sistemática da agenda. Mas algo específico para os estudos, eu peço desculpas. Doutora Alexandra? Então, eu sou professora de um aluno aqui na Anhanguera de Indaiatuba, né? Ele é deficiente visual e ele trabalha com aplicativos. Então, ele tem todo o material em PDF e ele faz esse sistema de repetição também. Na questão, né, de fazer, por exemplo, ontem mesmo na palestra foi falado, que a gente tem uma semana jurídica acadêmica aqui, foi falado nessa questão de fazer ouvir a Constituição, por exemplo, né? Põe a Constituição, você vai ouvindo. Ele diz que para ele funciona, mas existem vários tipos de aplicativo, né, que contribui para, ele fala, né, eu coloco para me lembrar que eu tenho que fazer o estudo, fazer a atividade. Ele tem isso, porque o aplicativo dele, acredito que você conheça, o aplicativo que ele diz faz a leitura da tela, né? Então ele consegue fazer tudo isso, principalmente com a audiodescrição e tudo mais que ele vai verificando na tela. Mas, eu costumo dizer, né, até faço aqui, parabenizo o aluno, interessadíssimo, né, no tema, e ontem o professor deixou até uma convenção de Marrakech, que é dos deficientes visuais, Ricardo, dá uma lida nele, que é muito interessante e é para a vida mesmo, né? Para você conseguir agregar ainda mais na sua vida como profissional. Perfeito. Mais, Cláudia? O próximo? Como lidar com a saturação em estudar determinado assunto que é diferente do cansaço geral, pois você continua com uma energia mental?
Bom, aí vamos lá, né? Se você está estudando um determinado assunto e você sente, são duas respostas aqui, são dois momentos, e você sente que aquele assunto, ele está gerando um determinado esgotamento, o que você pode fazer é intercalar. Então, a gente sempre sugere intercalar um conteúdo que você gosta muito, um conteúdo que é mais leve, um conteúdo que é mais tranquilo, com um conteúdo que justamente é mais difícil, mais pesado e que tende a gerar essa saturação, tá? E aí isso vai te ajudar a descansar, porque quando você estuda uma matéria que você gosta muito, você tende a ter um relaxamento, a estudar com maior tranquilidade. Esse é o primeiro ponto da resposta. O segundo, como eu disse, falei que eram dois, a gente precisa entender que você não vai só estudar o que você gosta. Eu sei que não é legal, eu sei que às vezes a gente gostaria de escutar outra coisa, mas é importante que a gente sim entenda que às vezes a gente vai sentir um cansaço. E aí a gente precisa entender se essa saturação é cansaço de verdade, ou às vezes também é até aquela coisa tipo assim, isso de novo, eu não gosto. Porque tem uma diferença. E eu não estou dizendo para a pessoa que fez essa pergunta, que é mimo, que é isso ou que é aquilo. Mas é importante que a gente assuma essa responsabilidade. Porque tem muita coisa que a gente vai fazer, principalmente no começo da advocacia. Gente, aprendam isso. Quanto mais no começo da sua carreira você tiver, mais coisa que você não gosta você vai fazer. Porque se dar ao luxo de escolher, percebam, é ao luxo de escolher, de abrir mão de algumas coisas, leva tempo. Leva você a ter um determinado status, um determinado posicionamento de mercado, ser reconhecido pelos clientes. Então, isso vai levar um tempo. E durante esse tempo, muitas vezes, você vai ter que fazer o que você não gosta. Então, a gente vai precisar separar se é um estafamento mesmo. O estafamento, ponto número 1, vai intercalando, sempre importante descansando. O descanso é primordial e tem que estar na sua agenda. E o segundo ponto veja se é cansaço mesmo, ou se é, às vezes, aquilo que é natural do ser humano, que é querer se poupar. Mas eu não gosto disso. Se for isso, vai lá e faz. Tem outra pergunta anônima aqui, que questiona sobre manter-se atualizado. Existe alguma forma de conseguirmos nos atualizar sobre a mudança da lei diariamente? Se a gente nichar, fica muito mais fácil. O que acontece? Se você não nichar, é humanamente impossível. Supera, deixa para lá, não vai acontecer, certo? Porque não tem como você saber tudo o que está acontecendo em todas as áreas do direito. Civil, penal, tributário, trabalhista, direitos humanos, constitucional, administrativo, marítimo, agrário e por aí vai, certo? Não tem como. Agora, a partir do momento que você se torna especialista em uma determinada área, certo? Por exemplo, família. Vou falar de família porque sempre foi a área em que eu mais atuei. Você se vincula, por exemplo, ao Instituto IBDFAM. Você começa a participar da comissão da subseção e também participar dos eventos da seccional da comissão de direito de família. Você começa a se envolver com o tema. Então, essa atualização, ela vai ficando cada vez mais natural. Você, claro, também começa a pesquisar assuntos da área, vai fazer uma pós na área, vai fazer um mestrado na área. Então, perceba que tudo vai canalizando o seu conhecimento nesse sentido. Então, vai ser uma atualização diária. Talvez não diária de uma maneira pormenorizada, mas com certeza, semanalmente, você está sempre de olho em tudo que está acontecendo. Porque você está sempre recebendo uma revista, você está sempre recebendo um e-mail, você está sempre recebendo um jornalzinho, você está sempre indo numa reunião, e com isso você está sempre sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, é possível sim, desde que de fato você niche. Porque quanto mais especialista você mais a questão de estar atualizado é possível e, com isso, melhores são os seus resultados. E mesmo continuando o que a Luísa está falando, na questão do grupo, que o colega, né, passou e fez a pergunta anteriormente, nós, né, já formados, também participamos de grupos de estudo, só que nichado, na área correta. Até porque a gente precisa se atualizar das informações novas e também debatê-las. Então, eu acho que é importante, sim, essa questão do grupo, volta aqui de novo, né? Na forma do nicho, quando você fala do direito de família, do IBDFAM, é um grupo, né? A gente vai estar dentro dele, claro, num outro formato hoje,
mas é uma forma de se atualizar, sim. O Alexandre Coelho gostaria de saber se pela doutrina é a melhor forma de estudo, se a tecnicidade não poderia deixar confuso. Aí vai depender muito do objetivo de cada momento. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma preparação para uma prova da ordem, ele deve estudar muito mais, certo, a letra da lei. Se a gente estiver falando de uma prova de segunda fase para a magistratura, ele precisa se aprofundar muito mais em questões doutrinárias, em questões jurisprudenciais, em divergências doutrinárias. Então, e aí vou até aproveitar a questão do Alexandre para falar para todos vocês. Não há na vida, no direito e nos estudos, verdades universais. Então, desistam disso. A melhor forma, a melhor decisão, a melhor escolha, a melhor ação que vocês vão propor no caso do cliente de vocês, vai ser sempre muito de acordo com o caso concreto, né? Então, por exemplo, dependendo do momento que ele está estudando, da prova que ele está estudando, do objetivo dele, vai ter um formato. Se você for falar assim, olha, Lu, para ter um entendimento geral, para ter uma visão mais global, a doutrina, de fato, vai permitir que ele tenha uma visão, porque a doutrina ela vai vir com uma história, a doutrina nos primeiros capítulos, ela vai trazer um histórico dos princípios, dos valores, da onde começou. Se for constitucional, vai contar como começou, primeiras constituições. Então, tudo isso. Agora, se o objetivo dele for um objetivo mais prático, talvez não seja interessante. Talvez ali vai ter muito conhecimento, só que ele não vai usar. Então, é um conhecimento que vai ser um peso naquele momento. Não que o conhecimento seja peso, mas vai ser um conhecimento que ele não vai usar. Então, o conhecimento precisa ser adequado, né? A arma que a gente vai usar precisa ser sempre a arma para aquele momento, para aquela situação. O Marco quer saber se para estudar necessariamente você precisa escrever, grafar, copiar. O esforço de leitura e paráfrase pode ser suficiente? O que acontece? Nós temos vários formatos, certo, de aprendizado. Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais auditivas, existem pessoas, certo, e pessoas. Esse é um ponto. A questão de não produzir nada de material é que no dia de amanhã você vai precisar pesquisar isso em algum lugar. Isso é natural. Todos nós precisamos buscar esse material em algum lugar de acesso rápido, seja para uma prova, seja para um caso, por N motivos. E se você não fez essas anotações, se você não produziu nenhum tipo de conteúdo, seja através do grifo, seja através da anotação, você não vai ter isso, certo? Ou ao menos, talvez ele até tenha, mas vai ser uma exceção, porque majoritariamente as pessoas não têm essa memória somente da leitura. Então, existe uma grande probabilidade de você leu, mas como você não vai ter material, por exemplo, para fazer as revisões periódicas, porque você não vai ter o que recorrer para fazer a revisão periódica, a não ser, de repente, só os exercícios, você não vai conseguir fazer o aprofundamento e o processo de memorização. Ao menos é o que acontece com a maioria da população. Dá tempo de mais 2 perguntinhas, doutora Luísa? Por favor, fiquem à vontade. Nós temos aqui o Leandro. Ele diz que... Desculpa. Olha, ele fala assim, qual a maneira indicada de estudo para quem está ingressando na advocacia? Tive uma carreira toda em marketing e aos 45 anos estou dando início a uma migração para o direito. O que seria recomendável? Ele se formou ou ele está ingressando na faculdade? O que seria esse começando o direito? Ele está saindo da área do marketing e entrando no direito. Ele, pelo que eu entendi da pergunta, ele ficou 45 anos na área que ele se formou. Tá. Então, tá acadêmico, de fato, na área do direito nesse momento. Crie uma rotina de estudo com base na sua grade curricular. Siga o melhor exemplo de todos, que muitos talvez conheçam da época de ensino fundamental e médio, aula dada é aula estudada, certo? Então, de fato, foi para a faculdade, teve aula,
Entra em casa, certo? E estude, entendeu? Faça os 3 passos: leitura da doutrina, leitura da lei seca, estuda uma jurisprudência sobre o tema, faz o seu resumo, faz as suas anotações, faz o seu mapa mental, segue para a próxima disciplina, assim por diante, um dia após o outro. Temos também a Maria Clara. Ela quer saber se organizar o cronograma de estudo pelas disciplinas de maior interesse é um meio saudável? Ou estudar todas podem tornar a absorção mais proveitosa? Novamente, vai depender muito do seu objetivo. E aí também muito da própria estratégia, né? Porque a estratégia vai depender do objetivo. E aí também até mesmo da linha de raciocínio do profissional com quem você estiver trabalhando. E aí aqui eu vou passar a minha linha de raciocínio, tá bom, Maria Clara? Por exemplo, tem muitos profissionais, vão falar de prova de ordem, que fala assim: vamos estudar as matérias que têm maior peso, as matérias que têm maior quantidade de questões. E eu já sou da opinião de que a gente tem que estudar tudo de tudo. Tá lá, tá no edital, você vai estudar. Então não faz sentido você só estudar o que você gosta. Na graduação não faz sentido porque você tem que se formar. A prova da ordem não faz sentido porque você tem que passar. Você vai ganhar o direito, e aí eu sei que dói um pouco, tá, gente? Eu sou que tenho cara de fofinha, mas às vezes eu jogo uma real. Você vai ganhar o direito de estudar o que você gosta. Lembra? Quando você começar a crescer na sua carreira, porque você vai cada vez mais fazer o que você gosta e cada vez menos fazer o que você não gosta. Até lá, a gente vai estudar. Posso fazer uma piadinha, gente? Cara de penal? Até lá, a gente vai ter que estudar penal. Ai, gente, desculpa, eu sou uma familiarista, eu sou hashtag coraçõezinhos, entendeu? Até lá, a gente vai ter que estudar penal, gente. Não vai ter jeito, tá? Penal é lindo, mentira. Mas nunca foi minha área, tá, gente? Eu realmente, muito respeito, mas nunca foi uma área que eu tive uma facilidade, um entendimento, mas venho de uma família de familiaristas também, então acho que isso pesa muito. Então, faz parte, entendeu? Não gosta, tem que ter o que você gosta e o que você não gosta na sua rotina de estudo. Simples assim. Agora, novamente, de repente, na sua pergunta, tem alguma estratégia que eu posso não ter entendido. Agora, se é só porque você não gosta das outras matérias, não vejo sentido para não estudar só por isso. E, por enquanto, a última perguntinha é da Silmara. Ela quer saber se há dicas para saber qual área realmente seguir. Você teria alguma dica? Olha, o que você pode fazer? Mais do que dicas, são orientações. É realmente se permitir. Através dos estudos, através de entrevistas, por assim dizer, com pessoas de diferentes áreas, que atuam em diferentes frentes do direito, conversar com essas pessoas, fazer estágios, entendeu? Em diferentes áreas. É isso que vai te permitir. A verdade é que a realidade é muito longe daquilo que a gente imagina. É longe daquilo que está nos livros. Então, nada melhor para você tirar suas dúvidas do que depois de você estudar, porque só pelo estudo você já tem muita coisa que você vai perceber, ah, não, isso daqui realmente não é minha praia. Mas depois dessa primeira exclusão, ir realmente entrada em ação, ir lá e ver o que você gosta ou não na prática, e aí você vai ver que tem coisas que você ama fazer e vai ter coisas que você vai falar assim, não, isso daqui realmente não combina comigo. No momento, não temos mais perguntas no QIA. Bom, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, doutora Luísa. Doutora Luísa, eu só queria fazer um gancho, que eu estava até da sua resposta anterior. Eu estou lendo um livro da Angela Duckworth, não sei falar o nome dela, que ela até fala muito sobre isso, né? Quando a gente não quer muito estudar aquela matéria, não é a sua preferida, mas ela fala para a gente fazer metas. Então, fazer uma meta universal e fazer várias metinhas, outras metinhas menores, tipo diárias ou mesmo no mês, para você, tipo, você sabe o que você quer. E para isso você tem que ir, né, caminhando, né, até lá. Então, você precisa, né, passar por todas essas matérias, todos esses caminhos ou tudo mais que seja necessário para você alcançar o seu objetivo. E isso é uma coisa que está, inclusive, me ajudando muito, né? Que agora eu faço pós-graduação e tô começando em uma área nova,
comecei agora em uma área nova, então eu achei que para me organizar foi muito bom fazer essas metas e traçando elas e seguindo, né? Queria saber o que a doutora acha sobre metas. Metas são fundamentais. E aí a gente até brinca que são as metas, as metinhas e as metonas, né? Então, o que a gente pega e faz? Você tem aquela grande tarefa, que seriam realmente as metas grandonas, e aí você separa elas em metas menores, que são as metas intermediárias, e em metinhas, que são as metas pequenas. Quando você olha, por exemplo, uma doutrina de direito administrativo grande, né? E você fala assim, meu Deus, por onde eu começo? Se você simplesmente começar pelo primeiro capítulo, pronto, passou. Entendeu? E aí você vai capítulo por capítulo. E às vezes vai ter ali seus 25 capítulos. Se você ler um capítulo por semana, você em 25 semanas terá finalizado o livro. Só que quando você pega ele, você fala assim, nossa, eu não termino esse ano. E você vai conseguir finalizar. Então é uma questão de escalonar. Se você quiser encarar tudo de uma vez, todos os desafios jurídicos de uma vez, vai dar medo. Mas se você conseguir criar, como você disse, essas pequenas metas, isso vai ser extremamente importante, porque vai te dar uma visão do todo e ainda também tem o fator motivacional, porque a cada meta você fala, um passinho a mais, eu sou capaz. Um passinho a mais, que bom, olha, não vou desistir, porque agora já foram 2 passinhos, né? Não vou desistir, agora já foram 3, né? Não vou desistir agora. E assim você vai caminhando. É verdade. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Queria agradecer a todos que estão aqui acompanhando a gente. Agradecer a todos que também estão te parabenizando. Estão parabenizando. Muito obrigada. Queria agradecer a doutora Alexandra, a Cláudia, por mediar aqui, fazer todas as perguntas. Dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui acompanhada dessas mulheres incríveis, né? Sempre bom enaltecer. Esse webinar, inclusive, é feito só por mulheres, né? E falar mais uma vez o que a gente sabe, que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, com certeza. Eu gosto sempre de pontuar isso. E agora eu passo a palavra à doutora Alexandra para finalizar aqui também. Bom, quero agradecer as perguntas, foram excelentes, né? A dúvida de um é a dúvida de todos. E eu quero só contribuir com a questão, né, da colega que perguntou da área. O estágio é muito importante, né? Quem tiver a oportunidade de fazer, mesmo se não tiver, mas depois da faculdade, ingressar, né, como advogado júnior ou até mesmo como trainee, para poder aprender na prática, porque é isso mesmo que a Luísa falou, né? Temos aí uma distância entre a faculdade e a realidade. Então, é importante que a gente esteja. Fora isso, convido a todos aqui que ainda não fazem parte, né, da Comissão dos Acadêmicos de Direito, para vocês acompanharem. Nós estamos no Instagram, no Facebook, pode mandar e-mail, está na página da Ordem, para que vocês façam parte e participem aqui, sempre com as nossas, né, com as novidades. Toda semana tem uma novidade aí. Luísa, mais uma vez, muito obrigada. Sempre aqui maravilhosa, né, didática, explicando aí da melhor forma possível para que a gente possa seguir em frente. Muito obrigada mesmo. Pessoal, dou por encerrada os trabalhos de hoje. Bom final de semana para todo mundo. E em nome da OAB São Paulo, eu agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Gente. Obrigada. Tchau, tchau.